Fala galera, beleza? A aula de hoje é sobre cobertura de código. O que é a cobertura de código e como que eu faço para calcular? Como que eu faço para pegar a minha aplicação hoje, meu sisteminha aqui, meu código que está no GitHub lá, e como é que eu faço para ver esse lance da cobertura de código? Primeiro eu vou te falar dar um geral sobre o conceito para você entender como ele funciona. E aí depois a gente vai para a prática aqui no Visual Studio. Eu estou com um programinha aberto aqui para a gente ver um exemplo. Eu vou te mostrar na prática aqui. Não é nada complicado, hoje em dia é bem fácil de fazer. A cobertura de código é um percentual. Ele é um número que mostra ali o quanto do seu código é coberto pelos testes. Ser coberto pelos testes é um conceito um pouco aí polêmico, né? Fica parecendo que quando a gente diz que está coberto pelos testes o negócio está bem testado tal, e tenta abstrair um pouco esse nome, né? Em inglês é code coverage, a gente traduz direto aí cobertura de código mesmo, mas tenta abstrair esse nome em si e pensa no seguinte. Toda vez que a gente fala sobre cobertura de código, é para responder algumas perguntas que você vai ter enquanto você está criando os seus testes. Por exemplo, será que o meu teste ele está testando todas as possibilidades do código? Será que passa por todos os fluxos que eu tenho ali? Será que tem alguma condição no meio do meu código que eu esqueci de testar? Ali no meio das minhas 500 linhas de código, espero que você não fique mexendo toda hora nisso, em códigos de 500 linhas, mas será que ali no meio do meu código tem uma condição que eu esqueci de testar? Ele é um número muito útil para você saber, para responder esse tipo de pergunta. Então, esquece esse lance de qualidade ou de quantidade de bug e foca em responder essas perguntas. Para fazer essa análise, você vai usar um software. Você não precisa aprender a calcular o número ali na mão, olhar a linha de código e tal, não tem necessidade. Você vai usar sempre um software. Mas é interessante que você saiba como o software chega nesse número. Não exatamente no mínimo detalhe ali, como que ele calcula e tal, mas é pelo menos o conceito geral, que é o que eu vou te mostrar aqui. A maioria dos softwares hoje, eles usam o conceito de complexidade ciclomática. E o que é complexidade ciclomática? É um cálculo que foi criado lá em 1976 por um matemático, se não me engano. Ele faz um cálculo da quantidade de caminhos possíveis dentro do seu código. Então ele começa a analisar todos os ifs, todos os loops que tem ali no seu código e começa a ver, se ele entrar por aqui, ele pode sair por essa condição, depois por essa, depois por essa. E aí esse é um caminho. Um outro caminho é que ele vem aqui pela condição A, depois ele passa pela B, depois ele cai na D e não na C. Então ele vai fazendo essa análise em cima do código e vai fazendo uma conta, vai fazendo um cálculo que vai te dar um número. A complexidade ciclomática ela é uma coisa analisável, né? É quantificável, então você consegue ver. Por muito tempo ela foi usada para medir complexidade do software. Né? Quanto mais alta a complexidade, o número, né, da complexidade ciclomática, mais complexo seria o seu software. É um bom conceito, até hoje muitas ferramentas ainda usam esse conceito, mas hoje em dia tem um conceito mais novo que é usado pelos softwares mais novos, que é chamado de complexidade cognitiva. O que ele faz? A mesma coisa, muito parecida com a complexidade ciclomática, mas ele cobre alguns gaps que essa análise não tinha. Ela é muito direcionada para análise humana. A complexidade ciclomática ela é interessante sim, mas tem uma base muito matemática ali. Né? A complexidade cognitiva é mais voltada para pessoas, para seres humanos. Afinal de contas, quem vai ler o código ali, na maioria das vezes, né, não é a máquina, é a gente mesmo. Então é mais interessante você ter uma medida de complexidade que seja mais próxima do ser humano, né, do que da máquina. Esses conceitos eles são bem complexos. Eu já li alguns artigos sobre eles. Vou deixar aí na descrição do vídeo, eu vou deixar o link desses artigos para você ler. São coisas interessantes, mas eu não acho que você precisa dominar o assunto. Como eu disse, você vai usar um software para fazer. Então, o que você tem que saber? Você tem que pelo menos entender. Eu recomendo que você leia esses papers que eu vou deixar aí para você.
Realmente é muito interessante para você entender algumas coisas sobre o número. Não é só a matemática da coisa, né? Tem conceitos interessantes aplicados ali, mas eu recomendo que você leia eles uma vez, mas não precisa memorizar, não precisa escrever um artigo no Medium sobre isso também, não tem, a menos que você queira, né? Mas não tem tanta necessidade, não. É bom a gente saber. É o tipo de coisa que é bom você deixar guardado ali no seu cérebro, que você deixa armazenado ali para uma referência futura. Se você escutar o nome, se você escutar alguma coisa relacionada, pelo menos você vai saber do que tá falando e como que aquilo se relaciona com o problema que você precisa resolver ali. É sempre interessante guardar isso no seu repertório de conhecimento. Vamos aqui para o nosso código. Eu peguei um código de teste que eu tinha aqui em algum lugar. E eu criei essa classe pessoa aqui. Todo o sistema tem uma classe pessoa, uma classe cliente, uma classe produto, né? Sempre temos. E aí eu tenho aqui um método, tem dois métodos nele, né? Um método que você informa um número de documento, e aí o método vai te falar se ele é um CPF ou um CNPJ, uma regra bem simples, bem comum, todo mundo conhece aqui, não vou entrar no mérito da validação do dígito, tá? Se tem 11 posições CPF, se tem 14 CNPJ. É simples assim, né? Nada de complicações. E aí retorna true ou falso. Beleza? O segundo método aqui, obter nome da geração. Um joguinho aqui de datas de nascimento. Então, se o cara nasceu, peguei na internet essas informações, né? Se o cara nasceu antes de 1980, ele era baby boomer. Se nasceu depois, até 94, é geração Y. Se nasceu depois de 95, ele é geração Z, e se não for nenhum desses daí acabou o alfabeto, eu não sei mais como que chamam de millennials, já não sei mais. E aí aqui eu tenho uma classe, eu criei um console application, só para executar esse cara, para a gente ver que ele funciona. Deixa eu rodar aqui, abriu aqui em outra janelinha, e tá aqui, ó. Ele rodou aqui, passando um CPF, retornou true, um CNPJ retornou true também, e quem nasceu em 1982 é da geração Y. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste em cima dessa classe, e aí, baseado nesses testes, a gente roda o programa que vai fazer o cálculo da cobertura de código, e aí eu vou te mostrar aqui o resultado, a gente vai ver ele num relatório. Então, eu já criei aqui um projeto de testes, deixei ele criado aqui, né? Então tem aqui pessoa teste, e já deixei criado aqui 3 métodos de teste para aquele nosso primeiro método lá, que é SNPJ ou SPF ou CNPJ, né? Vamos criar o teste aqui, então var p é igual a new pessoa, vamos instanciar a pessoa aqui. Deixa eu colocar a referência do projeto. De vez em quando eu tento colocar essa referência por aqui, e o meu Visual Studio trava, não sei se é um problema do Visual Studio dessa versão aqui, não sei se é um bug, mas sei lá, né? E aí aqui, retorno, né, resultado, né? P.pessoa, SCPF ou CNPJ. Vamos separar as nossas fases do teste aqui. Opa. E aí aqui deveria indicar que é um CPF, então eu vou passar um CPF aqui que eu sei que é o mesmo que eu usei lá no nosso programa. E aí assert are equal. Aliás, aqui é true, né? Rodei aqui, vamos rodar o teste. Passou, né? O mesmo código que eu já tenho ali. Deixa eu fechar esse cara aqui. E agora a gente vai usar uma extensão do Visual Studio. Você vai vir aqui no Manage Extensions.
Eu já tenho essa extensão instalada. É esse cara aqui, ó, Run Coverlet Report. Então você procura ele lá no Visual Studio Marketplace. Você pode dar um search aqui no online, né? Quando você fizer a instalação, eu até deixei aberto aqui para você poder ver, o cara lá do GitHub. Então é esse carinha aqui. Você vai baixar ele, tem as instruções para fazer a instalação, mas também não tem nada demais, né? E a outra ferramenta que a gente vai usar é o Report Generator. Esse cara aqui é um gerador de relatórios, ele é bem simples. A gente instala ele como uma ferramenta global pelo .NET CLI, que é essas linhas de comando aqui. Deixei aqui também o link para você ver. Mas geralmente a gente usa esse cara aqui. Se você nunca teve contato com essas ferramentas Global Tool aqui dentro do .NET CLI, ou se você não sabe o que é o .NET CLI, dá uma procurada aí, dá uma pesquisada. Nada mais é do que rodar o .NET da linha de comando. Então ele tem ali uma forma de você instalar ferramentas externas dentro da sua máquina para você poder usar elas como um complemento do .NET, né? Então você pode usar o build, pode usar o deploy, tudo usando esse comando .NET aqui. Ele vem instalado lá na sua versão do SDK do .NET Framework. Todas as versões que você tiver, elas devem ter. Eu não sei se na 1.0 tinha .NET CLI, mas nas mais recentes com certeza você vai achar ali. Dá uma procurada, se você tiver alguma dificuldade, dá uma procurada na internet, tem vários artigos que vão te ensinar a instalar essa extensão aqui. E uma vez que você instalar, ele vai aparecer aqui no seu menu de Tools. Então você dá um Run Code Coverage. Ele vai abrir esse carinha aqui. O Coverlet vai executar todos os testes, né? E depois, a partir do resultado dos testes, ele vai gerar o arquivo de relatório para você conseguir ver. Esse arquivo o arquivo de resultado do teste, ele é um pouco agressivo, né? Ele tem um monte de estatística, ele tem um monte de número. Não é uma coisa 100% simples para você ver. O código, o que o Report Generator faz é ler aquele arquivo e compilar tudo num arquivo HTML. É muito mais simples, muito mais fácil para você ver. Ele vai gerar um HTML super simplão, né? Até tem um layout elaborado aqui, tem umas sombras e tal. Mas é isso aqui, ó. Quantos assemblies, quantas classes ele leu, quantos arquivos, quantas linhas participaram da cobertura e o nosso percentual aqui, ó. Então, nesse estado atual de teste, eu tenho 20%, 20,6% de cobertura de teste. Mais para baixo aqui, a gente consegue ver separado por classe e por projeto. Se você tiver vários projetos, você vai ver que vai aparecer aqui cada projeto separado aqui, né? E ele vai mostrar para você as classes também. Então, se você clicar nas classes, dá para ver aqui o detalhamento por classe. E aí ele vai te mostrar exatamente essa parte aqui, ó. É a parte mais interessante, né? Aqui a gente já tem a complexidade ciclomática, que é aquele conceito que a gente falou, que eu te falei agora há pouco. E aqui é a parte mais interessante, que ele vai mostrar para você dentro das suas linhas de código por onde o seu teste passou e por onde ele não passou. Essa parte é muito legal, a gente consegue ver aqui. Então, para aquele teste, como ele retornou true, ele passou por essas linhas aqui, ó. Então ele passou por esse número, essa linha aqui, número limpo, passou pelo return true, e aqui, olha só que interessante, ele não passou pelo return false, né? Eu só tenho um teste, né? E ele está retornando sempre true. E aí, nessa linha aqui, ele não passou, né? Not covered. Então, se eu não retornei falso nenhuma vez, não vai passar. Nessa linha em amarelo aqui, é porque ele passou na linha, mas cobriu parcialmente. Então, por que ele cobriu parcialmente? Porque aqui eu tenho um OR. Então, lembrando, eu sempre gosto de falar disso quando eu estou falando aqui de cobertura de código ou de análise combinatória dos seus testes. Quanto mais end-OR você coloca no seu código, mais complexo ele fica. E é por isso que ele fica complexo, porque você precisa testar todas as branches, né? Todas as ramificações de lógica do seu código. Essa é uma delas. Então, se você entrou aqui no if,
essa condição vai fazer ele entrar no if, e essa aqui também faz. Porém, quando a gente fez o teste, a gente só fez ela passar pela primeira, porque ele é um CPF. Então ele passou aqui, limpando os pontos e os traços, ele vai passar por aqui, igual a 11. Não caiu nessa condição aqui. Então, esse é uma coisa muito legal dos relatórios aqui do Coverlet com o Report Generator, que ele te mostra exatamente onde passou e onde deixou de passar. Né? Ele não passou, nesse ponto aqui ele não passou 100%, aqui ele passou, mas faltou algumas condições. Né? Então é bem legal. E veja aqui que embaixo, né, ele não passou em nenhuma linha de código desse método porque nós não fizemos teste para ele. Né? Então, é bem interessante de ver também. Se você não tiver nenhum teste rodando nesse assembly que passou pelo Coverlet, ele vai falar que não tem cobertura, zero cobertura para aquele método. Então, vamos completar aqui e vamos colocar esse teste aqui. Ó. Vamos fazer retornar um CNPJ. E aí vamos ver o que acontece. Vamos só rodar o teste aqui para ver se ele passa. Passou. Vamos rodar o coverage. Gerou o nosso relatório. Vamos ver aqui. O percentual de cobertura não aumentou. Se a gente olhar aqui, ele continua não passando em todos, mas aqui visitou, veja aqui, ó, ele visitou essa linha 2 vezes, mas cobriu só 3 de 4 ramificações. Então, a outra ramificação que a gente precisa colocar aqui é que o nosso terceiro teste não deveria indicar. Então, ele precisa passar no falso. Se eu colocar aqui um outro número, ou melhor, vamos... E aí aqui, is false. Vamos rodar o nosso teste aqui. Eu só tirei um número aqui porque veja que esse aqui é muito legal. No Report Generator você consegue ver, se você quiser habilitar, né, você pode habilitar ver as branches aqui direto no seu código. Isso vai consumir um pouco mais de recurso da sua máquina também. Então, se você não tiver uma máquina muito boa, toma cuidado com essas extensões do Visual Studio, que elas são legais, mas elas vão comer processamento da sua máquina. Se ela não for muito boa, se você não tem nenhum SSD, bastante memória, talvez você tenha problema. Mas aqui a gente consegue ver as branches, né, a cobertura das branches por aqui diretamente. É uma opção que a gente liga aqui no Coverage Report. Você pode ligar ou desligar essa opção. E aí passou o teste. Esse cara aqui, eu ia falar e não falei, né? Eu cortei aqui o número do CPF porque ele está testando aqui se é maior do que 14. Então, se colocar mais números, vai cair na condição de qualquer jeito, né? Não vou entrar no mérito se isso é certo ou não, porque está aí no nosso código de teste. Vamos rodar de novo o coverage. A opção que liga o highlighting é esse cara aqui. Ó. Se você não quiser ligar, aí você tem que marcar aqui para não ligar. Beleza? Vamos ver aqui como ficou o nosso relatório de cobertura. A cobertura subiu, estava 20, né? Agora subiu para 24.1. Vamos ver aqui o que ele gerou. E agora sim, a cobertura ficou 100% verde nesse método aqui, pelo menos. Né? Aqui, 4 branches foram visitadas. Então, passou por todas as condições que deveria. Vamos fazer aqui um outro teste, que é em cima desses outros métodos aqui. Legal até que já ficou verde. Vamos fazer em cima desse outro método, só para a gente fazer esse trabalho aqui. Veja que aqui, ó, no detalhamento do report, se você quiser algum dia, se não me engano, ele gera um XML
O coverlet gera um XML. Ele é bem detalhado, vem bem abertinho ali em cada linha, tem o detalhe de método por classe, por projeto, só que ele não é muito legível. Então, se você quiser ver como que ele é legal de você ver sim, mas é só interessante para você saber que existe essa abertura e que o Report Generator aqui, o Coverlet Report, ele faz a leitura de todo o detalhamento e você consegue ver tudo. Então, para esse caso aqui, por exemplo, a gente consegue ver que o método SPF CNPJ teve 100% de cobertura. Né? Deu line coverage aqui 100%. O obter nome da cotação, não. A gente não fez nenhum teste para ele está 0%. Né? E isso como isso afeta o percentual total. Então veja aqui que para a classe pessoa está 35% de cobertura, mas para o total está só 24,1%. Né? Então é uma somatória aí dos percentuais baseado na quantidade de linhas que tem, baseado em uma série de coisas. Por isso que eu falei que você precisa entender como isso funciona. Né? Veja que aqui, isso aqui, essa análise aqui e essa daqui que a gente fez agora, sobre entrar nos ifs, entrar nos ORs, nada mais é do que uma análise de complexidade ciclomática. Eu só estou fazendo uma avaliação dos caminhos que eu tenho que passar por dentro do código e aí ele vai me falar se cobriu ou se não cobriu. O resultado do número é simplesmente uma conta em cima disso. Mas a conta ela não é exatamente tão simples assim. Ela tem bastante nuances aí, é uma abertura bem micro que ele vai fazer por linha de código. Tem linhas de código que ele não lê. Então, por exemplo, a linha do nome do método não entra nessa conta, essas linhas aqui também não entram, né, as declarações. Então tem uma série de contas, não vale a pena você tentar entender qual que é o cálculo que ele faz exatamente, por que deu 0,1% a mais, 0. Não vale a pena, não se preocupa com isso. Se você está usando ele como um indicador, como uma métrica, olha para a figura geral e entender que você está usando complexidade ciclomática aqui, ou talvez complexidade cognitiva, vai te ajudar a entender como passar pela cobertura. Né? E eu já fiz uma aula sobre como que você consegue encontrar a quantidade necessária de teste que você tem que fazer para o seu código. Vou deixar ela aí no final dessa aula, eu vou deixar o link para você, vai ter aí na descrição do vídeo também. Não é diferente do que a complexidade ciclomática faz. É só, como eu disse, você precisa entender como o conceito funciona para você poder usar ele a seu favor. Se você quer estudar academicamente, aí você pode estudar, fica à vontade aí. Mas não tem necessidade, para o seu dia a dia como deve, não tem necessidade de entrar em tanto detalhe assim. Vamos fazer um teste aqui para esse cara aqui obter o nome da geração, só para a gente observar a mesma mecânica. Então vamos abrir aqui um test method. Lembrando que eu estou usando aqui o MS-Test. Talvez você não goste do MS-Test, mas eu não tenho nada contra ele. Se você quiser usar um outro teste aqui, o Coverlet ele dá suporte também. Não tem problema. Talvez você encontre alguma particularidade ali para rodar com um framework ou com outro. Você tem que configurar aqui no Visual Studio ou na própria extensão, mas eles dão suporte. Com certeza eles dão suporte. Então, vamos chamar aqui esse cara. Deveria retornar geração Baby Boomer. E aí varp igual a new pessoa. Obter nome da geração. E aí vamos colocar aqui 1970. E um assert are equal. Vamos. Eu sempre falo para a gente não fazer o teste passar de primeira, só para a gente se acostumar com o lance do ciclo do vermelho, verde, refactor e verde.
é uma boa prática, né? Aqui eu estou só tentando economizar um pouco do nosso tempo para não ficar uma aula tão grande também. Mas aí no seu dia a dia, quando você estiver testando, procura sempre fazer o teste falhar primeiro, você vê ele ficar vermelho, depois você coloca ele em verde. É sempre mais interessante. Então vamos lá, rodou aqui o nosso teste, passou. Vamos rodar agora o coverage de novo. Vou fechar essa janela aqui para a gente não se perder. Legal, passou aqui, ó, e aqui já aumentou consideravelmente, né? Já subimos aqui para 41.3. Vamos ver aqui, ó, na classe pessoa, a nosso line coverage aqui, ele já subiu para 60%, estava ali em 40, se não me engano. Vamos ver aqui no detalhe. E ele já passou por mais algumas linhas. Então, mesmo esquema aqui, ele ficou com 2 brands porque ele só entrou no true, ele não passou, nenhum teste passou pelo falso. Né? Vamos fazer aqui mais um teste. O próximo teste a gente vai fazer para cair aqui na geração Y. Então, quando for geração Y, ele vai entrar aqui e vai dar esse return. E aí, esse cara aqui, ele vai ficar verde. Por quê? Porque a gente vai fazer ele passar pelo falso. Ele entrou aqui como true e acessou esse cara aqui, essa branch do código, né? Essa ramificação do código. Quando ele entrar nesse cara aqui, ele vai passar pelo falso. E aí essa linha deixa de ser amarela e vai passar a ser verde, provavelmente. Vamos ver quantas situações ele encontrou aqui. Ó, uma de duas. Então, vamos só fazer o teste aqui para eu te mostrar, vai que tô falando bobagem aqui, não funciona desse jeito, né? Senão você não vai acreditar em mim. Então vamos lá, pessoa, vamos colocar aqui 1984. Entre 80 e 94. E aí aqui vai retornar Y. Run test. Teste passou, vamos rodar o coverage de novo. Relatório rodou aqui, vamos ver como ficou. Subiu já para 51.7. Vamos ver aqui na classe pessoa. E aí, como eu falei, ele passou pelo falso aqui nesse cara. Só que agora esse else ele passa a ser amarelo e deixa de ser verde. Então vamos só deixa de ser vermelho, né? Vamos só completar os nossos testes aqui para a gente poder ver o resultado do 100% da classe. A gente já viu 100% daquele método. Então, para retornar geração Z, tem que ser a partir de 95. E aí, se for... Acabou o alfabeto. Dois mil e 12. Vamos rodar esse teste aqui para ver. E beleza. Vamos rodar o relatório aqui agora e vamos ver como é que ficou. Rodou o teste, rodou o relatório e subimos o coverage para 68.9, praticamente 70% aí. E olha só, a classe pessoa agora está 100% de cobertura. Então a gente passou aqui em todos os parâmetros. Ele só ficou aqui, ele ficou 100% de line coverage, mas ficou com branch coverage, né? As ramificações do teste, elas não ficaram 100%, porque aqui eu tinha outras condições para passar. Provavelmente aqui é porque é o menor ou o igual, né? Então, se eu fizer um teste aqui, por exemplo,
1994 para a geração Y. Vou colocar 2 asserts aqui. Tem gente que não gosta de colocar 2 asserts no mesmo teste. Eu não vejo um grande problema, desde que eles estejam conectados. Conectados, eu digo, eles usam o mesmo setup, né? A mesma lógica de setup. É muito relativo também, às vezes vale a pena, às vezes não vale. O que eu acho que você tem que evitar é colocar muito assert dentro do mesmo teste. Aí eu acho que é prejudicial. Se passar ali sei lá, 3, talvez 4 ou 5 asserts, eu acho que já começa a ficar demais. Eu sempre tento trabalhar ali entre 2 ou 3 no máximo. Eu tento manter essa regra aí de 1. Às vezes não mantenho, não sou super duro com isso não. Mas quando começa a aparecer muito assert para o mesmo teste de 4 asserts, eu já começo a achar que alguma coisa estou fazendo de errado. Existem situações onde talvez você precise, vou testar um JSON, um objeto complexo inteiro, um retorno de objeto inteiro, e aí eu não tenho que testar tudo. É relativo, depende muito, tá? Então, não seja duro, extremamente duro com você, ou dura, né? Com as coisas que você faz, não precisa de tanto perfeccionismo assim, mas ter muitos asserts dentro do mesmo teste é um bad smell também. Então você tem que ficar de olho, é um balanço, né? Não pode ter 30 asserts, é um pouco demais, né? Mas também não fica se matando ali só porque todo teste tem que ter só um assert. Não vai te matar, não. É difícil colocar uma medida, né? Mas não seja tão duro, mas também não seja tão relaxado aí. Então passou o nosso teste aqui, ó. Vamos só rodar o coverage para você ver. Rodou. Ih, não pegou. 1994. Nossa, não sei por que pegou isso. Por que não pegou? 94 maior ou menor ou igual. Galera, eu dei uma olhada aqui e não entendi exatamente essa lógica aqui. Não consegui fazer entrar nessa branch aqui não. Ele está falando que faltou cobrir uma branch de 4. Eu não entendi por que ele gerou 4, né? Eu vou dar uma pesquisada. Quando a gente usa maior ou igual, tem um ou aí implícito, né? Então, menor ou igual. Esse OR está implícito. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com essa cobertura aqui. Eu vou dar uma pesquisada e coloco aí na descrição do vídeo ou nos comentários, sei lá, se eu conseguir fazer ele entrar nessa branch aqui. Eu fiz alguns testes e não funcionou. Bom, mas paciência, né? O conceito que eu queria passar para vocês é esse. Tem um outro ponto interessante aqui para vocês verem, que é a questão do coverage total. É um console application, né? Ele tem aqui só um programinha que chama... Deixa eu desligar o highlight. Ele é um programa que só chama a classe pessoa e exibe console write line na tela. Mas o coverage total, no final das contas, todo o nosso código de verdade ele está aqui nessa classe pessoa. Mas o nosso coverage ele ficou relativamente baixo aqui, abaixo de 70%. Não existe também um número ideal aí, tem empresa que trabalha com número, né? Como eu disse, não é uma coisa que você pode usar para aferir se seu código tem qualidade ou não. Ele ficou baixo porque a classe program não tem teste. Então se você olhar aqui, até estava vermelho ali no highlight do código, como você viu, não tem cobertura nenhuma, porque não tem teste para esse cara. Eu deveria testar? Provavelmente não. Até porque ele é só um start do console, né? É o método de entrada do console application. E ele não está fazendo nada demais aqui, ele só está chamando a classe e está mandando printar o resultado. É uma coisa que eu não testaria.
É muito comum que a gente não faça, a menos que você tenha muita lógica aqui no main, é um console application, é muito comum não ter teste nessa classe. E existem formas de você passar a cobertura nesse cara, talvez eu mostre aí em outros vídeos, mas não vale a pena, não é para isso que você faz. Você faz para ver se o seu código tem algum tipo de bug ou não. Então, é bem interessante que vocês prestem atenção nisso. A cobertura de código, por isso ela é só um indicador, né? Em muitos momentos vão ter classes que você não vai ter teste. E talvez não faça sentido você testar mesmo. É interessante você ver se, por exemplo, as suas classes de negócio, se você segue ali uma notação do DDD, se as suas classes da domain elas estão sem teste nenhum, se de repente as suas classes de application ali também estão sem teste, o código que acessa o banco de dados, será que ele precisa ter teste? E você vê aqui tem um monte de testes aqui, talvez não tenha necessidade. Então, ele é uma boa ferramenta para você ver várias coisas, vários detalhezinhos do seu código. Né? Se tem teste suficiente, se não tem, se você precisa testar aquilo realmente. Ah, mas isso aqui está sem teste, será que eu devia fazer? Né? Então, é bem interessante para isso. É um recurso muito legal mesmo, use no seu dia a dia, principalmente se você estiver começando com os testes. Não se atenha ao percentual em si, como eu já falei, para tentar responder aquelas perguntas lá do começo do vídeo. Será que todas as possibilidades estão sendo testadas? Será que eu esqueci alguma condição? E é uma condição importante? Será que essa situação aqui eu deveria testar? E aí dá uma olhada lá nessa outra aula, que eu vou deixar o link aí no final, dá uma olhada se você está fazendo uma boa análise de quantos testes, né, quais situações precisam ser testadas. Essas duas aulas elas meio que se complementam. Se você quiser colocar à prova a sua análise, roda a cobertura de código. A cobertura de código vai te dar algumas respostas, não vai te dar todas as respostas. Ela tem algumas. Ele vai te mostrar se a sua lógica de teste passou pelo código. Mas ele não vai dizer se você testou um parâmetro 1 ou um parâmetro valor 2. Se passar pela ramificação da lógica, ele vai dar como coberto. Então, por isso não se atenha ao percentual, mas foca nessas perguntas. Está passando por todos os fluxos, estou testando todas as condições que eu preciso testar. Né? Faz essa análise, instala aí no seu projeto do Visual Studio. É muito legal, é muito simples de rodar. Você viu aqui alguns cliques, a gente já tem um relatório bem completo. Ele vai te dar bastante detalhe, é bem legal de ver. Beleza? Coloca isso aí em prática, depois você me fala se te deu resultado, se te ajudou ou se não serviu para nada, só mais um relatório que você nem lê, que você está trabalhando ali e nem está usando. Beleza? Grande abraço e até a próxima aula.